Presta atenção, porque Deus quer falar com você agora. Você que anda com a mente acelerada, você deita na cama e você já não consegue dormir em paz, o corpo está cansado, mas a mente não para de trabalhar, você fica preocupado com as coisas com as quais você não tem o controle para modificar ou para resolver. Você já fica inquieto, ansiedade está batendo forte aí dentro de você, você fica o tempo todo pensando, meu Deus, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, e aí você fica frustrado, porque por mais que você queira resolver, você não vê saída, você não vê solução, e aí você fica frustrado, você fica desanimado, porque você fica, meu Deus, eu não tenho como resolver isso, mas você ao mesmo tempo que você não tem como resolver, você não para de pensar sobre isso. Você está passando por isso? Eu já passei por isso, e é por isso que eu estou falando aqui com você. Eu tô falando porque eu já passei por isso e eu sei exatamente como é você querer ter o controle da situação, mas não ter. E aí você não tem paz, porque você quer controlar algo que você não tem como controlar, que você não tem como resolver, e não para de pensar, e não para de pensar. E isso tá roubando a tua alegria, isso tá roubando a tua paz. Isso está interferindo até no seu relacionamento com a sua família dentro da sua casa. Isso está refletindo no seu trabalho. Isso está refletindo em todas as áreas da sua vida. Essa palavra é direcionada para você. Em Filipenses, a palavra diz para que nós devemos lançar sobre o Pai todas as nossas inquietações. Então você precisa entender que você está segurando algo que você não deveria. Sim, porque quando Jesus diz que nós temos que lançar sobre Ele as nossas preocupações, é porque Ele pode fazer o que nós não podemos. Nós não podemos. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava falando para lançar sobre Jesus as suas preocupações, os seus medos, as suas dúvidas. Porque não adianta você ficar carregando um peso que não precisa ser carregado por você. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, com erros ou acertos, Ele está no controle. E tem coisas que você não quer entregar para Jesus porque você pensa assim, não, mas fui eu que fiz. Mas mesmo você fazendo, Ele pode resolver. Ele pode abrir um caminho, Ele pode esclarecer a sua visão do que você não está vendo. Então, ao invés de ficar preocupado sozinho, lança sobre Ele. E como que você vai fazer isso? Em oração. Como que eu faço isso, Isabelle? Orando. Senhor, eu estou com esse problema que eu mesmo criei, mas eu não sei como resolver. Me ajuda. Quando você entrega para Ele, você vai ver que vai sair automaticamente um peso enorme das tuas costas. E vai vir uma paz sobre você. Porque ainda que as coisas não tenham sido resolvidas ainda, mas você sabe na mão de quem você entregou. Você sabe que você parou de lutar com as poucas forças que você tinha e você entregou naquele que tem todo o poder e pode agir. E aí você fica em paz.
Você consegue deitar e dormir, porque ainda que aquilo ainda não tenha tido solução, você sabe que vai ter, porque você sabe quem é que está tomando conta para você. Lá em Mateus 6, Jesus diz: não fiquem preocupados com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão beber. Porque se Deus cuida até das aves, das plantas, não vai cuidar de você? Então, não faz sentido você viver preocupado se você tem um Deus que te ama e que cuida de você. E é isso que a todo tempo Ele tenta falar conosco. Não fica preocupado. Confia em mim. Entrega para mim. Porque eu posso fazer. O nosso problema é justamente querer ter o controle. Mas quando nós entregamos o controle para Deus e confiamos, antes mesmo da resposta chegar, a gente já está em paz. Porque a gente sabe na mão de quem está. A gente sabe que aquele problema vai ser solucionado. Muitas vezes não acontece nem da forma que a gente espera. Mas ele é solucionado. E eu não estou dizendo aqui que dependendo do que você tenha feito, não vai haver consequências. Sempre há consequências para as nossas ações. Mas você resolve o problema. Porque Deus te dá meios de resolver. Ainda que você tenha que arcar com as consequências. Mas aquela sensação de desespero acaba. Porque aquilo se resolve. Você vai, cumpre o que você tem que cumprir e acabou. Você está em paz. Então, Jesus está te chamando hoje você não precisa perder noite de sono. Você não precisa estar aí desesperado. Confia em mim. Entrega para mim em oração. Porque eu sei como resolver qualquer problema. Eu posso te dar estratégias. Eu posso ampliar a sua visão. Eu posso usar pessoas para te ajudar. Eu posso. Mas você ficar sozinho tentando resolver algo que você não consegue, não vai trazer nenhum benefício para você. Só vai tirar a tua paz. Então você tem um problema. Que é isso aí que você não consegue resolver. Que tá tirando seu sono. Tá te deixando mais triste. Mas tem a solução. Que é Jesus. Entrega para Ele. Você não precisa ficar preocupado. Porque uma vez que você entrega nas mãos dEle, Ele resolve. Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele supre. Você está carregando um peso que você não precisa carregar. Entrega para Ele. Ele sabe melhor do que você. Ele tem estratégias que você não conhece. Quando o problema de Moisés era o mar, Moisés estava fugindo com o povo, estava levando o povo rumo à terra prometida. E qual era o empecilho na frente de Moisés? Era o mar. O que ele fez? O que Deus falou com ele? Ele foi lá e foi falar com Deus: Senhor, esse mar na nossa frente. Pega o cajado que eu te entreguei, Moisés. Pega a autoridade que eu te entreguei, Moisés. Deus sempre tem uma estratégia. Moisés bateu o cajado, o mar se abriu. Se o teu Deus abre o mar, o que Ele não pode fazer por você? Então você está aí à toa se desesperando. Porque você deveria, ao invés de estar aí desesperado, estar dormindo tranquilo. Durma tranquilo. Mas antes entrega ao Senhor. Entrega-se a Ele. Se você errou, se foi algo que você fez, peça perdão e entrega para Ele, porque Ele pode te ajudar, Ele pode te dar estratégia. Mas você não precisa ficar aí desesperado não, porque você tem um Deus que cuida de você e que tem todo o poder. Se essa mensagem falou com você hoje, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e já se inscreva aqui no canal.
Um beijo, que Deus te abençoe.